Antes de eu entrar nessa mensagem, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um período muito desafiador, né? Nós estamos debaixo de uma promessa na nossa nação e essa promessa vai se concretizar, isso é fato. Mas eu quero falar num geral, um secularismo no mundo, onde esse globalismo, né, traz uma na verdade, não é só um globalismo, é mais uma visão filosófica, né, trazendo um liberalismo muito grande. E isso daí é acompanhado de muitas doutrinas e com o único propósito, né, de atingir os valores da família, os princípios, né? Esse é um grande desafio que a igreja tem enfrentado, a igreja pós-moderna. Mas a igreja, para que a igreja possa enfrentar isso, para que a igreja possa vencer isso, tá? Eu quero dizer para vocês que Jesus não fez a reforma da porta estreita. A porta estreita continua estreita. A porta estreita continua estreita. Jesus não fez a reforma da porta estreita. Ela continua estreita. Mas nós temos enfrentado também desafios dentro das próprias igrejas. Um evangelho liberal, uma visão de um liberalismo muito grande, uma teologia liberal, né? Onde o amor de Deus, amém, querido, o amor de Deus nos alcançou, a graça de Deus, o poço da graça é mais fundo que o pecado. Você pode, se você na sua caminhada você comete algum erro, o sangue de Jesus te lava, te purifica, mas nós sabemos das consequências do pecado. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, não tenha dúvida disso. O salário do pecado é a morte. E eu quero dizer para vocês que eu preciso seguir Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus fala, olhando para Jesus, fitando os nossos olhos nele. Ele é o nosso norte, Jesus é o nosso futuro. É a nossa certeza de uma vida eterna, é a nossa certeza de um futuro. Toda a sua esperança, a minha esperança, o nosso futuro está em Jesus. Está nele. E você pensa que Jesus, ele só pregava amor? Não, Jesus pregava conserto. Jesus também pregava, né, disciplina. Jesus trazia uma palavra de advertência. E Jesus não estava preocupado se as pessoas iriam abandonar ele. Jesus não estava preocupado se as multidões iriam abandonar ele. Jesus estava preocupado com a salvação do povo. Jesus queria alimentar, Jesus queria abençoar, Jesus queria fazer tudo isso. Mas Jesus estava mais preocupado com a vida eterna. Jesus estava mais preocupado com a vida e uma vida abundante. Isso está em João capítulo 6. Vamos ver comigo todos juntos. João capítulo 6, versículo 60. Olha o que diz a palavra de Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Porque a multidão já tinha ido embora. E aqui, aqueles 70 discípulos de Jesus, fala para ele, poxa, mas que discurso duro é esse? Será se seguir o Senhor é assim mesmo? Tem que tomar a cruz, tem que seguir o Senhor, tem que negar a si mesmo e seguir o Senhor. Jesus Versículo 61, vamos ver comigo todos juntos. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos o quê? Murmuravam disto, disse-lhe isto, escandalizai-vos, versículo 62, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Continua lendo comigo, igreja, vamos ver. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam, e que eram o que haviam de entregar. E dizia, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Para quê? Gente, não dá para entender como é que pode não andar com a deidade, com Jesus, com Deus, o próprio Senhor,
só porque ele trouxe uma palavra de alinhamento, só porque ele trouxe uma palavra de responsabilidade, de princípio. Não, nós não queremos isso. Nós só queremos as bênçãos. Não queremos mais caminhar com o Senhor. Aí eu paro, fico assim analisando. Tadinho de mim, sou uma ovelha, sou simplesmente um canal nas mãos do Senhor. Não sou Jesus. Não sou Jesus. Se Jesus, os discípulos dele, pessoas que caminhavam com ele, abandonaram ele. Então, o meu dever é seguir Jesus. E na nossa caminhada, infelizmente, algumas pessoas vão ficando para trás. Porque quando vai apertando, quando vai estreitando, muitos não conseguem. Diga para o seu irmão, se você anda prostrado diante de Deus, você nunca vai se prostrar diante do homem, e você nunca vai se prostrar diante do mundo. Se você anda prostrado diante de Deus, grave bem isso. Se você anda prostrado diante de Deus, você nunca vai se prostrar diante do homem, e você nunca vai se prostrar diante do sistema do mundo. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. E aqui, mais à frente, no versículo 67 diz assim, vamos ver comigo. Então disse Jesus aos 12 discípulos dele: queres vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tem sempre um grupo de remanescente. Tem sempre um grupo de pessoas apaixonadas. Tem sempre um grupo de pessoas que verdadeiramente querem caminhar com Jesus. Querem caminhar com Jesus. Eu quero encorajar você. Nunca vire as costas para Jesus. Nunca abandone o Evangelho. Nunca abandone Jesus. Ele é o seu futuro. É o futuro da sua família. Ele é o nosso futuro. Ele é a única esperança da humanidade. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida no mundo sem Jesus. Não existe vida no mundo sem Jesus. Não existe vida no mundo sem Jesus. Eu só estou fazendo uma introdução para entrar na mensagem de Éfeso. Mas eu quero dizer para vocês que o mesmo Jesus que trouxe um discurso é o mesmo Jesus que está com a mão estendida para o pecador quando se arrepende. É o mesmo Jesus que, quando aqueles religiosos queriam matar aquela mulher, é o mesmo Jesus que foi lá, interviu e falou assim: não, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E foi o mesmo Jesus que falou para ela: mulher, teus pecados são perdoados, vai e não peques mais. Jesus não falou: continue pecando, continue pecando. Jesus não falou isso. Vai e não peques mais. Uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta para a vida daquela mulher. Eu quero mostrar para você uma carta que Jesus deixa para nós no final do livro de Apocalipse. Sabe, parece que as pessoas pregam o Evangelho e não pregam isso. Porque nós precisamos pregar que Jesus salva, mas nós precisamos pregar que o diabo está aí destruindo família, levando milhares e milhares de jovens ao suicídio, levando milhares e milhares de jovens para a perdição, destruindo família, destruindo igreja, destruindo tantas coisas. Nós precisamos pregar que existe inferno. Nós precisamos pregar que se você viver uma vida de pecado, você vai destruir sua família, vai destruir sua reputação, vai impedir as promessas de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão: não confunda salvação em ser vencedor. Tem muito cristão, talvez até no final da sua caminhada serão salvos, mas não serão vencedores. Porque para você ser vencedor, você precisa andar em princípio. Para você ser vencedor, você tem que perseverar. Para você ser vencedor, você tem que ser constante. Para você ser vencedor, você tem que ter fé. Para você ser vencedor, você precisa ser obediente à palavra de Deus.
E nem todos são obedientes à palavra de Deus. Nem todos são obedientes à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: leva a nossa mente cativa para a obediência da palavra de Deus. O que vai nos levar a uma vida prevalecente é quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se a minha palavra estiver em vós, e se você estiver na minha palavra, pedireis tudo em meu nome, que vos será o quê? Vos será feito. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, olha o que Jesus diz para a igreja, para todos nós: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega. Vamos ler: o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 14: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para terem direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comente a mentira. Versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 18: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O meu versículo 6, 7. 6. Disse estas palavras: são o quê? Fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vamos ver o versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Disse: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu, de teus irmãos, os profetas, os quais guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Versículo 10. E disse: não são eles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Santificado ainda mais. Justo ainda mais. Quem falou isso não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, foi Jesus. Jesus que falou isso. Então, quando você estiver diante de qualquer circunstância e alguém tentar trazer um evangelho superficial, um evangelho misturado para você, vai logo para essa carta aqui. Porque nessa carta aqui, você já vem já desconstruindo tudo. Olha aqui o que Jesus está falando. Olha aqui o que Jesus está falando. Jesus que falou. Jesus que falou. Então nós precisamos, nesse tempo, nós precisamos estar atentos. Por isso que a unção de Deus, a presença de Deus na nossa vida, a nossa paixão, ela nunca pode apagar. O amor pelo Evangelho nunca pode se apagar. Agora vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, uma igreja que foi discipulada por Paulo, foi fundada por Apolo, Priscila, Áquila, eles que foram os primeiros a ganhar os discípulos ali na cidade de Éfeso. Depois Paulo veio e colocou fundamento nessa igreja. Essa igreja lá na frente, ela veio o quê? Ela veio morrer, veio fracassar, porque o amor se esfriou nessa igreja. Uma igreja que tinha estrutura, uma igreja teológica, uma igreja que trabalhava, uma igreja que perseverava, mas uma igreja que perdeu a beleza do Evangelho. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Nós vamos voltar para essa igreja ainda.
A igreja, na época da Reforma Protestante, século 15, 16, 17, 18, aí o evangelho explodiu na Europa. Explodiu na Europa. Algo sobrenatural. Ali surgiram os maiores avivalistas da igreja após, a Reforma. John Wesley, George Whitefield, Moody, Charles Spurgeon, enfim, grandes líderes. E a Europa viveu um mega de um avivamento. E em 1993 surgiu o euro. Em 1993. E para fazer essa moeda, tiveram que criar um parlamento entre essa união, esses países. Criaram um parlamento e criaram uma constituição. E nessa constituição tem 70 mil palavras. E não tem uma citação que aquele continente é um continente cristão. É um continente que viveu um grande avivamento. Não tem uma frase citando isso. Hoje você vai na Europa. Aquilo que aqueles irmãos fizeram lá atrás, as outras gerações não deram continuidade. Hoje a Europa morreu. Você vai na Inglaterra, a maioria dos templos, as grandes catedrais em Londres, na Inglaterra, a maioria hoje tudo templos islâmicos, muçulmanos, indianos. Acabou praticamente o cristianismo na Europa. Não tem mais vida. Não deram continuidade. E logo em seguida, o avivamento começa nos Estados Unidos, na América do Norte. 1906, William Seymour, na Rua Azusa, um grande avivamento, um grande mover. Década de 20, década de 30, década de 40. Um avivamento nos Estados Unidos. Varreu a América do Norte. E nós fomos evangelizados pelos americanos e pelos ingleses. Nós fomos evangelizados por eles. Hoje, depois da década de 60, onde veio aquele movimento hippie nos Estados Unidos, sexo, droga, rock and roll. Quando veio a década de 80, os jovens já não queriam mais para a igreja. Os jovens já não queriam ir mais para a igreja. E o cristianismo nos Estados Unidos foi o quê? Um declínio. Hoje, o cristianismo na América do Norte praticamente acabou também. Tem alguns fogos, algumas fagulhas em algumas regiões da América. Mas a América também acabou. Onde essa onda chegou? No Brasil. Esse avivamento chegou no Brasil. Hoje o Brasil, 80% da nossa nação são cristãos, evangélicos e católicos. O avivamento está aqui. Mas eu quero dizer para vocês, se nós também não tomarmos cuidado, se nós não tivermos com a nossa vida alinhada com os céus, alinhado com o evangelho verdadeiro, esse fogo também vai se apagar. Quantos cristãos na nossa nação hoje, que estão desviados, que estão no mundo, e que estão dentro das igrejas, que estão mortos espiritualmente, estão num sono, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dorme. Quando você está dormindo, você não tem o controle da sua faculdade mental, você está dormindo. Assim é uma morte espiritual. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, e já não conseguem mais reagir, já não choram mais quando leem a palavra de Deus, já não falam mais em mistério, já não tem mais aquela fé salvífica. São pessoas que estão fracas espiritualmente e precisa reagir. Por quê? Porque o que aconteceu com a Europa, aconteceu com os Estados Unidos, nós corremos um sério risco de acontecer com a gente também. E você morre espiritualmente sem você perceber. Eu não sei se eu contei para vocês uma experiência que o professor de química fazia na época do estúdio médio, naquela época, no 2º grau. O professor de química chegou uma vez, fez uma experiência na sala, e ele pegou um recipiente de vidro, ele colocou água pela metade, pegou um sapo vivo, jogou um sapo dentro do recipiente, puf, e o sapo começou a pular, nadar, vai para um lado, vai para o outro, até o sapo se acalmar. Se acalmou,
Aí ele pega um cilindro, um maçarico, e ele começa a esquentar aquele vidro com água. Vai esquentando, 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 esquentando. A água vai, chega a uma certa temperatura e o sapo morre. E ele, qual é a lição? Ele diz o seguinte: se ele pegasse o sapo, jogasse o sapo numa água quente, o sapo teria o quê? Pulado. Mas o sapo foi se acostumando com aquela temperatura, frio, morninha, e foi indo. Quando o sapo abriu os olhos, já estava quente, ele já estava morto. Assim é a nossa vida espiritual. Você vai morrendo lentamente. Por isso que eu falei, se você anda prostrado diante de Deus, você não vai se prostrar diante do sistema do mundo, você não vai se prostrar diante dos homens. Quem está prostrado diante de Deus não vai negociar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pode aquecer a fornalha, pode aquecer. Olha, rei, nós queremos te dizer, nós não vamos nos curvar diante dessa imagem, nós só nos curvaremos diante de Deus. Nós temos um compromisso com o nosso Deus, nós temos um compromisso com o Senhor. Essa palavra é uma palavra de alerta. Desperta, ó tu que dorme. E sabe para quem que Paulo falou isso? Para a igreja de Éfeso. Paulo fala isso para a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, irmãos, Paulo, ele chega em Éfeso na sua terceira viagem missionária, e ele chega ali e encontra alguns discípulos. Atos capítulo 19, encontra alguns discípulos ali, e esses irmãos tinham sido alcançados através de Apolo. E Paulo pergunta a eles: quem foi que ganhou vocês para Jesus? Vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E eles dizem: não, Paulo, nós nunca ouvimos falar sobre o batismo do Espírito Santo, nós só conhecemos o batismo do arrependimento. Aí Paulo: mas vocês precisam do poder do Espírito Santo na vida de vocês. E diz a palavra de Deus que ele fala: nós queremos. E aí Paulo impôs as mãos sobre a vida deles. Atos capítulo 19, versículo 6. Paulo impôs as mãos sobre a vida deles. Coloca lá, Atos 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas, e o quê? Profetizavam. Agora aqueles irmãos, essa igreja de Éfeso que estava nascendo, era praticamente uma célula, estava crescendo ali, e Paulo é enviado por Deus na sua terceira viagem missionária, e vem um avivamento, porque Paulo carregava a glória, Paulo carregava a presença, o fogo de Deus na vida dele, e aqueles homens agora receberam o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que Deus confirmava o ministério de Paulo com sinais, prodígios e maravilha. E no versículo 11 e 12, diz assim, no verso 11 e 12, vamos ler comigo: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12, de sorte que até os lenços, os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos o quê? Saíam. Um grande avivamento. E no versículo 17, 15 a 17, vamos ver o 15 a 17, vamos ver. Respondendo, porém, 16, não, vamos para o 17 logo, 17, vamos ler. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos, e caiu um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido na cidade de Éfeso. Éfeso era a segunda cidade mais importante na época do Império Romano. Primeiro era Roma, segundo era Éfeso, na Ásia Menor. E Éfeso, quando Paulo chegou nessa cidade, tinha ali a deusa de Diana, onde o mundo inteiro fazia peregrinação para essa cidade. Era uma cidade rica, as pessoas tinham uma condição financeira muito grande em Éfeso. E agora Deus, através de Paulo, trazendo um grande avivamento. Atos capítulo 2, houve só o derramamento do Espírito Santo naquele local. Em Éfeso, Deus está mudando a cultura daquela cidade através de Paulo, mudando a cultura da cidade, as pessoas abandonando a idolatria, abandonando as magias, porque era uma cidade muito ocultista, de muita feitiçaria, de tantas coisas. E Deus fazendo grandes coisas através da vida de Paulo. Diz a palavra de Deus que Paulo ficou 2 anos nessa cidade. 2 anos. O que ele ficou fazendo ali?
colocando fundamento, ensinando, colocando estrutura, capacitando, levantando obreiros, pregando o evangelho verdadeiro. Então Paulo estruturou essa igreja e depois Paulo partiu. E lá na frente, o Senhor ministra ao Paulo: Paulo, eu tenho muitas coisas para realizar na sua vida, você não vai ter tempo mais de ficar indo a Éfeso. Leva uma pessoa que tem o seu DNA. Quem, Senhor? Envia para lá Timóteo. E Paulo agora vai enviar quem? Timóteo para Éfeso. Timóteo era jovem. Éfeso não tinha pessoas de idade. Tinha anciões naquela cidade, nessa igreja. E agora Paulo envia Timóteo. E Timóteo, mas Paulo encorajava Timóteo: Timóteo, não tenha medo, Deus é contigo. Deus é contigo, não tenha medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de ousadia. Vai que Deus é contigo, Timóteo. Pastoreia essa igreja, cuide dessa liderança. E diz a palavra de Deus que Timóteo começou a cuidar dessa igreja. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai o quê? E andai em... Olha a ordem que Paulo deu para essa igreja: andai em amor. Andai em amor. Essa igreja foi instruída. Essa igreja foi muito bem instruída. Finalizando, lá na frente, Timóteo se torna mártir dessa igreja. Morreu apedrejado em Éfeso. Morreu apedrejado em Éfeso. Paulo também já tinha morrido já. E lá na frente, o último apóstolo, João, está preso na ilha de Patmos. Jesus vai aparecer justamente para João. E o Senhor fala assim: olha, eu tenho 7 cartas para enviar para as igrejas. E a primeira carta eu quero direcionar para a igreja de Éfeso. E aí Jesus começa a relacionar. Apocalipse capítulo 2, vamos ver, todos juntos. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos e sofrestes, tem paciências, trabalhaste pelo meu nome e não o quê? Te cansaste. Então, até o versículo 3, Jesus está pontuando toda a qualidade dessa igreja. Uma igreja com fundamento, uma igreja estruturada, uma igreja teológica, uma igreja que trabalhava, uma igreja que colocava os falsos apóstolos à prova, os falsos profetas à prova, uma igreja que tinha estrutura. Mas no versículo 4, Jesus vai dizer para eles, para o anjo da igreja, vamos ver: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso é uma igreja que fracassou. É uma igreja que perdeu a beleza do cristianismo. A beleza do cristianismo é o amor. A beleza do cristianismo é a simplicidade. A beleza do cristianismo é isso. O dia que a igreja perder isso, ela se torna uma igreja no piloto automático, uma igreja mecânica, uma igreja estruturada, uma igreja religiosa. Mas você entra nessa igreja, não tem aquela beleza do amor, não tem aquela simplicidade, não tem aquela humildade, não tem aquela essência. É como você pegar um limão e cortar um limão e não vir aquele óleo, aquele cheiro de limão ficar na sua mão. Você vai olhar para aquele fruto e vai falar assim: tem alguma coisa errada. Assim é uma igreja quando ela perde a beleza dela. Assim é um casamento quando perde essa beleza. No início do casamento, o noivo dá tantas flores para a noiva, é tanto amor, tanto companheirismo, tanta cumplicidade, aquela coisa toda, vão caminhando. Chega lá na frente, você olha para essa família, está tudo estruturado, uma casa estruturada, trabalho estruturado, se formou, fez tudo isso, tal. Mas o que acontece?
perdeu aquela beleza, perdeu aquele amor, não tem mais aquele cuidado, não tem mais aquela essência. Você olha para aquele casal e fala: gente, parece que é tudo perfeito, mas não tem nada perfeito, porque acabou o amor, acabou a essência, acabou o fogo, acabou a paixão. Harabala chocotorobala, harabala catarabala chocotorobala cotorobala. Eu estou aqui como profeta nessa noite. Eu estou aqui como profeta nessa noite. Harabala chocotorobala cotorobala. Toda mensagem é acompanhada de uma unção. E a unção que Deus está derramando nessa noite, Deus está derramando um batismo de fogo, um batismo de amor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Desperta. Arabala chocotorobala, arabala chocotorobala. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Igreja, nós estamos no tempo do fim. Saiba aproveitar esse tempo, encharcado de amor, encharcado de misericórdia, encharcado da beleza, da essência do cristianismo. Ah, Senhor, queremos falar nessa noite como o salmista disse no Salmo 63, versículo 1. Ele disse: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. 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 Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, tudo que eu ensinei para vocês em relação aos profetas, todos os fundamentos que eu ensinei para vocês, relação à oração, relação à oferta, tudo isso são fundamentos. Mas eu quero dizer para vocês, vocês precisam entender que tem 2 mandamentos que, se vocês não cumprirem esses 2 mandamentos, vocês perdem a beleza do cristianismo. Que mandamento é esse, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não vivemos isso, tudo é uma estrutura mecânica, tudo é uma estrutura teológica, tudo é uma estrutura teológica. Eu quero te dizer que a igreja, ela tem que ter poder. A igreja, ela é uma igreja viva. A igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de vida. A igreja é um lugar onde transforma as nossas vidas. Eu profetizo, da mesma forma que eu profetizei lá em Rondônia, eu profetizo que você vai viver os melhores anos da sua vida. Nós estamos na década de ouro. Israel entrou também numa década de ouro. 5.780 completou agora, em setembro agora, 29 de setembro, fizeram 5.780 anos no calendário judaico. E até 5.790 é a década judaica. E nessa década, para os costumes judaicos, ele diz o seguinte, que é a década da boca. A década da boca. Tudo aquilo que você profetizar nessa década, alinhado com os céus, vão acontecer.
tudo aquilo que você profetizar, alinhado com os céus, vai acontecer, e eu profetizo, da mesma forma que Deus ressuscitou aquela empresa, eu profetizo nessa noite, que Deus possa ressuscitar sua vida econômica, ressuscitar seu casamento, ressuscitar seu ministério. Eu profetizo nessa noite, eu declaro um novo tempo sobre a sua vida, que você pegue essa palavra para você, que você tenha fé, que você creia no poder do Evangelho, que você creia no poder da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz, Isaías 55, versículo 11, a palavra que sair da boca de um profeta não voltará vazia. Não voltará vazia. Não voltará vazia. Não voltará vazia. Se coloquem de pé, em nome de Jesus.